Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Cris e o objetivo é que a gente possa falar sobre carreiras, caminhos de carreira e hoje entender como que é o caminho de carreira da Cris. Então, eu vou deixar ela se apresentar rapidinho, falar quem ela é e depois eu tenho algumas perguntinhas que a gente vai aos poucos para conhecer mais sobre ela e sobre a carreira que ela trilhou. Primeiro, obrigada pelo convite. Então, meu nome é Cristiane, eu sou natural de São Paulo, mas hoje em dia eu moro em Miami, já tem 11 anos. E eu me formei como advogada aqui em São Paulo, na PUC São Paulo, e me graduei, mas depois tive um gap na minha carreira, fiquei um tempão sem trabalhar, cuidando, não trabalhando fora, mas trabalhando em casa, né, com meu filho, com a minha família. E eu me mudei para Miami por outros motivos. Acabei fazendo a graduação e refazendo a graduação em Direito lá na Universidade de Miami. E depois de um ano, eu me formei na turma da pandemia. Depois de um ano, acabei voltando para a universidade, mas como agora eu trabalho como diretora adjunta dos programas internacionais em Direito. Então, Legal. exatamente. Então, agora eu conheço dos dois lados. Quem que é a que recruta e a que foi recrutada? Exatamente. E advise os estudantes, né, explicando todos os caminhos, porque eu vou falar um pouco mais como funciona, mas através do LLM, né, que é o mestrado em Direito, você consegue acessar o BAR, que seria a OAB, você consegue ter também uma qualificação em Direito, um mestrado que te dá muito mais abertura no mercado, né, como se fosse uma validação internacional do seu diploma, então é um dos Ou, caminhos. ou seja, você vem para cá e todo mundo que deseja de repente ir fazer, é como se fosse um mestrado. É um mestrado. Ir fazer esse mestrado lá, eles, através de vocês, eles têm essa possibilidade de se matricular na escola, cursar, ter o Exatamente. F1. Exatamente. A gente aceita estudantes que vão com visto de estudante, que é o F1, e aí você pode estudar e depois ter a possibilidade de fazer o OPT, que é trabalhar por mais um ano logo após a sua graduação, ou você já é cidadão americano ou residente permanente, porque para entrar no LLM, no mestrado em Direito, você precisa ser graduado em Direito em outro país que não seja os Estados Unidos. E aí é o que você não precisa ter nenhuma aceitação no bar, você não precisa ter uma OAB, por exemplo, é simplesmente uma graduação em direito, e a gente é considerado, né, foreign lawyer quando a gente tem essa graduação fora. Então, às vezes tem até casos de pessoas que fizeram toda a educação até o ensino fundamental, o ensino médio nos Estados Unidos, high school, e foram fazer universidade, por exemplo, no México, porque a universidade é mais barata, e depois voltam com o LLM, para poder Entendi. fazer o LLM. E aí faz o bar, tira a licença e aí Tira a pode licença, atuar. exatamente. E os OPTs que eles têm a possibilidade de trabalhar são escritórios lá nos Estados Unidos. Exatamente. A gente tem um programa chamado Prático, que os nossos estudantes, a gente tem conexão com escritórios grandes, boutique e outras empresas, e aí a gente pede para quem tem interesse de aplicar, eles aplicam, mandam o currículo, um writing sample, né, eles escrevem alguma coisa em inglês e também no seu idioma original, de origem, e aí eu mando as aplicações e eu que, né, estou em contato com os escritórios, eu faço meio que tipo um menu de estudantes, explico mais ou menos o que cada um faz e a língua que fala, o idioma e tal, e aí mando e eles fazem entrevistas, e aí, se eles conseguirem esse prático, eles fazem um estágio durante um semestre e ganham 2 créditos acadêmicos para poder, também conta, né, no LLM, que a gente precisa para formar, de maneira geral, você precisa de 24 créditos, então eles ganham 2 cada semestre que eles fazem o estágio, e depois muitas dessas oportunidades de estágio se tornam OPT, porque você, nesses escritórios, você além de aprender como funciona o mercado jurídico nos Estados Unidos, você também faz muito networking, que isso é a palavra número 1, que é meio assim, até banalizada, mas realmente é o segredo, principalmente em Miami, para você conseguir uma oportunidade depois, ou se você quiser mesmo regressar para o seu país de origem, tem muitos escritórios americanos que têm base em Miami ou nos Estados Unidos, mas que também têm escritórios aqui no Brasil, México, em outros lugares da América Latina. Que Então, bacana. é interessante. E Cris, assim, o objetivo é a gente conhecer a sua carreira e conhecer você também. Então, Tá. assim, além da Cris profissional, quais são os outros papéis que você desempenha na vida que Uhum. faz você ser quem você é? No caso, eu sou mãe de um menino de 16 anos. Então, quando a gente mudou para os Estados Unidos, ele tinha 4. Ele fez toda a educação dele lá nos Estados Unidos. Ele está há 2 anos de se formar no high school e poder ir para a universidade. Ele ainda não sabe o que ele quer, mas enfim.
E, além disso, assim, sou, né, mulher, então tem aquela vida que hoje em dia mora eu e meu filho lá nos Estados Unidos apenas, a gente não tem nenhuma família, então acaba que a gente tem que desempenhar esse papel também de cuidar e estar sempre presente e tal. O pai dele também sempre está por lá, sempre presente também. Então acaba que é esse papel de mãe, mulher e profissional, né? E amiga, E porque amiga, e a parte pessoal, exatamente. que a gente está aqui. E o que eu acho engraçado, assim, uma carreira ela surge de diversas formas, né? E muitas vezes é em caminhos diferentes daquilo Sim. que a gente imaginou, que a gente sonhou. Quando você olha para a Cris criança, Uhum. ela imaginaria que hoje estaria onde está? Olha, vou ser bem sincera, que eu não imaginava, mas era tudo que eu sempre sonhava. Porque eu sempre quis, meus pais nunca moraram fora, estudaram fora, nunca viajaram para fora do país, pelo menos quando eu era criança. E eu sempre tive uma vontade de morar fora. Tanto é que desde quando eu estava, né, no ensino fundamental, eu falava para minha mãe, para o meu pai, que eu queria fazer intercâmbio no que a gente chamava de colegial, que é o ensino médio. E aí, enfim, eu fui atrás, que na época não era tão fácil como é hoje, né? Eu fui atrás daquelas lojas que tinham de intercâmbio e tal, vi preço, vi tudo, e cheguei para os meus pais e falei que eu queria. Meu pai desconversou, não sei se eu tenho dinheiro, não sei se é tal. E até um dia que eu questionei meu pai e minha mãe, eu falei, não, mas espera aí, por que que eu não, o que que tá acontecendo, né? Aí eles falaram assim, não, é que meu pai sabia que eu tinha esse desejo de sempre morar fora, e ele falou para mim assim, eu acho que você tem que fazer isso quando você tiver o seu dinheiro, depois de você se formar, porque eu vou ficar muito culpado, porque eu sei que o dia que você for, você não volta mais. Então eu não quero que Uau! seja através de mim. Aí, no fim, ele estava certo, né? Você não E voltou aí, mesmo. exato. E aí eu sempre tive essa vontade. Então eu pensei na época que eu queria. Eu era daquelas pessoas que até véspera do vestibular eu não sabia o que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito multidisciplinar. Então eu gosto de muita coisa, pouco de muita coisa, né? Então, acabou que para mim foi muito difícil escolher minha carreira. Eu pensei desde medicina, porque eu adorava aula de biologia na faculdade, na Tá. escola, e genética, essas coisas. Mas aí minha tia, que é médica em Minas, ela inclusive me convidou para eu verificar, né? Presenciar, porque ela é ginecologista obstetra. Eu vi como que era a carreira do médico, né? Dei uns plantões com ela, inclusive. Eu, assim, eu gostei, mas não era uma paixão. Então, assim, eu não gostava o suficiente para ter todo aquele sacrifício. Então, eu eliminei medicina. Aí depois eu queria essa parte internacional, pensei em fazer turismo, pensei em ser aeromoça, pensei em fazer, enfim, várias carreiras, mas o que eu realmente queria fazer era relações internacionais. E aí Hum. eu acabei que eu me boicotei um pouquinho, porque tinha uma amiga de uma amiga que também queria fazer relações internacionais, mas assim, a mãe acho que já trabalhava nesse mercado, a menina já. Eu sempre fiz espanhol e inglês, meus pais sempre me colocaram nesses cursos, tal, então eu já tinha mais do que o português como idioma, só que essa menina falava alemão, francês, e a mãe dela tinha várias conexões, e eu olhei e falei assim, eu não tenho isso. E aí meu pai também, que tinha feito direito, meu pai fez bacharel em direito, mas ele nunca trabalhou com direito, ele trabalhou com seguro, quer dizer, trabalhava com seguros, mas ele nunca trabalhou como advogado, que eu quis dizer. E aí ele conversou comigo e outras pessoas falando assim, olha, o direito, eu acho que é muito mais abrangente, e dentro do direito você pode expandir e se especializar em direito internacional, então eu acho que seria mais, sei lá, melhor você fazer direito ao invés de fazer relações internacionais. E como eu tinha essa menina, né, que eu olhei, eu falei, realmente eu acho que não é para mim, acabei optando por fazer direito meio que a contragosto, mas pensando que no futuro eu poderia realmente Migrar. E deu ir nessa. certo. E deu certo. Então eu brinco que eu não tenho uma carreira, eu tenho uma carreira não ortodoxa em direito, porque eu nunca quis ser advogada e não quero ser. Mesmo podendo. Então, aí que aconteceu foi que eu entrei na faculdade com 17 anos e comecei. E aí, assim, não gostei da faculdade. Então, primeiro ano, eu gostava de uma matéria, que era Teoria Geral do Uau! Estado, que falava de política, que era mais vinculada a relações internacionais. Gostava dessa matéria, mas, enfim, tinha outras matérias. Tem até uma curiosidade que eu entrei na faculdade, no primeiro ano de faculdade, quem estava na sala da frente era a Suzane von Richthofen. Aí Uau! teve todo esse evento dela, né, do assassinato dos pais e tal. E aí tinha uma amiga que era minha, assim, não melhor amiga, mas assim, a pessoa com quem eu mais conversava na faculdade no primeiro ano, que é a Juliana. Ela falou pra mim assim, Cris, eu não tô gostando disso aqui, eu vou mudar de faculdade. Só que ela já sabia muito bem o que ela queria. Eu vou fazer nutrição. Saiu Então ela saiu totalmente no do primeiro ano. direito. Quando eu vi a Suzane, né, sem jogar culpa não, mas assim, vi essa situação. Aí depois tinha essa minha amiga que foi. Eu falava, gente, o O que eu tô que eu vou fazer? fazendo? Só que aí eu pensava e falava assim, mas o que eu vou fazer? Vou sair daqui por quê? Para fazer vestibular, para passar em o quê? Em relações internacionais? Eu já sei que não vai funcionar. E além disso, eu sempre fui uma filha muito assim, né?
obediente e tal. Então, assim, eu falei, poxa, meu pai já pagou 1 ano de faculdade para eu poder migrar, sendo que eu não sei o que eu quero. Se eu soubesse muito, eu acabei ficando. Só que aí eu falei assim, então, 2º ano, eu vou fazer estágio, porque de repente a prática eu gosto, vai saber. Comecei, né, o 2º ano e, assim, aquela coisa, né, eu apliquei para vários estágios, tinha vários amigos meus já trabalhando em escritórios legais e tal, eles me indicavam, fazia entrevista, eu não entrava em nada. Aí um dia eu reclamando sobre a minha vida, assim, não consigo estágio, passou uma menina, e ela, que é minha colega de faculdade, ela falou assim, você tá querendo trabalhar? Tem um escritório do meu pai, que meu pai, acho que o pai dela tinha uma construtora, e falou, meu pai tem esse escritório, eu tô trabalhando lá, eles estão precisando de estagiário para fazer fórum, que na época, né, lá atrás era Ninguém queria fazer fórum. Aí ela falou, vai lá. Aí eu apliquei, eles estavam precisando tanto que nem fizeram entrevista, eu já entrei, e é engraçado porque foi o escritório que eu conheci meu ex-marido. Uau. E aí, ok, aí a gente eu comecei a namorar, eu tava no 2º, 3º ano de faculdade, e aí no 4º ano a gente se casou. Então, assim, eu já tava mais ou menos, só que ele era o advogado nato, aquela coisa que eu amo, que eu faço. Então eu olhava ele e eu falava, não é o que eu quero ser. Você tinha mais certeza ainda que não era o que você queria. Advocacia. Da advocacia. Só que eu não conseguia enxergar até então a abrangência que eu poderia ter no mundo do direito, mesmo sabendo que era uma coisa geral, mas eu não sabia. No final, ele também trabalhava com muita coisa internacional, até por isso que a gente se deu bem, porque ele já tinha tido experiência de ter morado em Londres 3 meses e tal, e a gente tinha aí a gente fez planos de que um dia a gente moraria fora. E aí a gente, enfim, aí a gente se casou, me casei no 4º ano. Quando eu fui fazer, no último ano na PUC, na época, hoje em dia não é mais assim, eu acho, você tinha que escolher uma área no 5º ano de especialização. Então, ou era a área de penal, ou era a área de direito internacional, ou era uma área de direitos difusos, e eu fui para a área internacional, era direito econômico e internacional. Então, fiz a parte internacional, e eu não sabia, não tinha ideia do que eu escrevia no meu TCC. E aí, eu lembro que o meu ex-marido falou assim, olha, eu acho que na verdade ele estudou no Mackenzie e ele teve aula com um dos precursores da arbitragem no Brasil, ele tinha aula de processo civil com ele, com o Carmona, e aí ele fez o TCC dele 5 anos antes com o Carmona, e aí ele falou assim, por que você não fala sobre arbitragem? E eu falei, o que é isso? Aí peguei, comecei a pesquisar, não tinha muita coisa, então assim, eu vou ter que contar a minha idade aqui através do que eu vou falar agora. Eu fui na biblioteca, tudo bem, não tinha jovem, Google, jovem. não tinha Google, gente, então assim, não tinha como eu pesquisar no Google sobre, então eu fui na biblioteca da PUC, achei um trabalho, fui na São Francisco, mais 2, e aí eu peguei a bibliografia dele, ele até brinca comigo que eu copiei o trabalho dele, que não é verdade, mas assim, porque eu usei a bibliografia dele, porque não tinha. Então aí eu acabei escrevendo, né, o meu TCC sobre arbitragem. Eu, na verdade, poderia ter usado o meu professor de Direito Internacional, que na época, hoje em dia, que é meu mentor, um grande amigo, que na época eu nem sabia que ele estava relacionado com arbitragem, enfim, e o que aconteceu também foi que eu não gostava do meu professor de Direito Comercial, e que eu fiz arbitragem nas sociedades anônimas, era meu tema. E aí acabei pegando um professor de Direito Civil. Uau. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu queria fazer nesse tema aqui. Ele, o que é isso? Aí eu falei, eu vou escrever, disse que é sobre isso, isso, isso. Aí ele falou, vou aprender com você. E aí ele foi meu orientador e acabei que eu tirei uma nota super boa. E aí, enfim, essa foi meu primeiro approach com a arbitragem. E aí, o que aconteceu? Me formei. Eu falei, eu vou prestar o AB, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Prestei, passei, tava tudo fresco. E deixei ela de lado, só que eu nunca peguei meu AB, que também é uma curiosidade. Então, assim, é a prova Você que eu não quero. queria mesmo. Não queria. Então, eu tenho meu AB, ela está, eu tenho que eu passei no exame 131, mas eu nunca peguei meu AB. Então, se eu quiser um dia ser advogada no Brasil, né, eu vou ter que ir lá, pegar meu AB, e meu AB vai ser o número de gente que está se formando agora. Uau, então, você eu não nunca atuou? Nunca peguei. Mas eu tenho direito adquirido, então eu posso pegar o dia que eu quiser, mas enfim. E aí, acabou que eu me casei, estudei para concurso durante 2 anos, porque eu sempre gostei muito de estudar. E aí, achei que seria um pouco mais, que é um emprego mais, como é que fala, estável, tranquilo, né? E aí, acabou que eu fiquei estudando 2 anos, vi que se eu continuasse ali estudando mais uns 3, 4, eu passaria em alguma coisa. O que eu mais gostava na época era a procuradoria do município. E aí, comecei a estudar, só que eu falei, eu vou passar em alguma coisa daqui a pouco. E se eu passar, eu vou ficar olhando para trás e falar, olha, eu estudei, perdi, né, perdi esse tempo estudando, então assim, eu vou ter que trabalhar nisso. Só que eu sempre fui muito proativa, né? Então eu aprendi que a minha ansiedade hoje em dia eu a uso. É muito bom ser ansiosa se você sabe canalizar para as coisas certas. Exatamente.
Então, eu aprendi isso. Então, só que eu era uma pessoa que ainda a ansiedade não estava tão sob controle como está hoje. Então, eu era uma pessoa muito proativa. E eu lembro que as pessoas falavam para mim: se você for trabalhar no público, desse jeito que você é proativa, o pessoal vai te odiar, não dá, você vai ter que mudar. Então, eu comecei a ver que eu não seria Infelizmente, feliz. né? Infelizmente. Eu não seria feliz e eu teria que fazer porque, poxa, estudei tanto tempo. E aí que eu falei, não, eu vou abrir mão, parei de estudar e fui me dedicar para minha casa e tentar engravidar, porque eu já estava casada há um certo tempo. E aí, meu filho nasceu, aí, enfim, a gente tinha a vontade, né, a possibilidade, graças a Deus, de poder eu não trabalhar, porque tanto o meu ex-marido como eu, a gente teve mães que não trabalharam, né? Então a gente queria oferecer isso pro nosso filho, e aí eu fiquei em casa, enfim. E aí o sonho de um dia morar fora, que a gente combinou, surgiu quando o Otávio tinha 4 anos. Na verdade, a gente foi viajar para os Estados Unidos, para passeio, para Califórnia, e enfim, um dia eu estava lá no trânsito, em Los Angeles, não sei o quê, e aí eu falei, nossa, eu acho que é agora. Porque aí o Otávio, a gente vem, o Otávio não está em idade escolar ainda obrigatória, passa um ano, faz tipo um intercâmbio, o meu ex-marido na época já tinha um escritório próprio, então dava para fazer isso. Ele falou, tá bom, vamos tentar fazer um ano. Então a ideia era a gente mudar para os Estados Unidos, ficar com visto estudante, estudando inglês e tal, e viver uma vida Pra e ver depois como que voltar. era. E essa era a ideia. Só que eu já fazia terapia na época aqui em São Paulo, e aí eu tinha sempre essa vontade de morar fora, e eu falei, o que será que vai acontecer? Ela falou, de duas uma, minha terapeuta, ou você vai chegar lá e vai falar, não é nada do que eu pensei, que legal, minha vida ainda tá no Brasil, vou voltar, vou passar esse ano, e vamos voltar, experiência legal, beleza? Ou você vai chegar lá e vai falar, não volto mais. Seu pai vai ter razão. E aí meu pai tinha razão. Aí eu cheguei em um mês eu não queria mais. Eu falei assim, óbvio que eu não vou ficar aqui, né, forçando a barra, mas vamos tentar achar um jeito de permanecer aqui. Eu não sei se eu volto mais. E aí eu tô lá há 11 anos. Uau, bastante, né? É. E, Cris, nessa mudança, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu acho, de desafio, eu acho que é ficar longe da família, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito apegada com a minha família, minha mãe sempre presente, inclusive né, ela era muito apegada com meu filho, eles tinham uma afinidade muito grande. Então, assim, ficar longe e não ver que ver meu filho crescendo longe dos avós, porque por mais que a gente conseguisse voltar para o Brasil pelo menos umas 3 vezes por ano, eu nunca deixei de passar um Natal, graças a Deus. Mas assim, era ver a família longe, né? E eu acho que também você aprender, só que isso eu já tinha dentro de mim, assim, eu sou uma pessoa meio, que eu até tenho que trabalhar o contrário, eu sou muito autossuficiente. Então, o meu trabalho é o contrário, eu tenho que aprender a depender mais das pessoas. Então, eu cheguei lá, então, assim, óbvio que Miami é muito mais fácil, e eu morava no início em Key Biscayne, que tem muito brasileiro. Então, assim, era muito mais tranquilo de você se adaptar, né, nessa cultura, só que eu queria viver minha vida do meu jeito, então eu não pedia muita ajuda, eu ia fazendo as coisas, e tudo que eu imaginei que seria nos Estados Unidos, eu confirmei, porque eu sou uma pessoa que no Brasil eu já era meio que assim, eu, por exemplo, eu gostava de coisas, se eu prometo assim, vamos marcar alguma coisa semana que vem, aí eu falava assim, vamos, na minha cabeça eu vou marcar, aquilo tá marcado para semana que Já vem. tá certo. E aí quando eu chegava para as pessoas, então, e aí? Ah, não sei o quê. Então isso, e o americano é muito assim, da palavra, de você ter horário para começar e terminar as coisas, a questão do espaço. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, mas eu gosto do meu espaço sozinha também. E nós em família, né, meu filho mesmo, a gente gostava, mesmo em família, a gente gostava de ter cada um seu espaço de vez em quando. Então sempre foi. Então, os Estados Unidos me proporcionava muito mais vantagens do que as desvantagens. Combinava mais com o estilo de Combinava mais vocês. comigo, exato. Quais caminhos, assim, qual foi o caminho que te levou para a construção da carreira internacional? Como que ela começou? Foi sem Porque você querer. falou, você foi estudar primeiro, Uhum. mas e depois disso, como que começou? Eu falei que foi sem querer, né? Mas assim, Deus já tinha planejado tudo. Porque eu queria, lembre-se, da Relações Internacionais. Acabou que assim, eu não queria mais mexer com direito, então eu falei, não, a minha vocação é ser dona de casa, mas ao mesmo tempo eu não me sentia totalmente satisfeita só nesse papel. Adorava ser mãe e tal, queria. Enfim, só que aí o que aconteceu? Nesse meio do caminho, eu criei um blog, então eu tinha um blog de viagens, chamava Esporte na Mochila, que eu escrevia sobre, que eu gosto muito de esporte também, sou oficiada em futebol. Então, assim, eu escrevia sobre, a gente viajou para campeonatos, ou eu fazia viagens, assim, de aventura, de trekking, não sei o quê, e eu gostava muito também de fotografia, então acabava que eu postava minhas fotos, fazia meu diário de viagem, então, assim, nesse meio tempo eu nunca fiquei parada, só me Totalmente, dedicando, né? né, à maternidade, dona de casa.
Então, acabava que eu tinha essa parte internacional sempre dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Uma vez, como, né, meu ex-marido trabalhava com arbitragem e tal, ele foi numa conferência no Biltmore Hotel, num hotel em Coral Gables, conhecido, e ele tinha a minha atual chefe, que era também a minha diretora do programa, quando eu fazia o LLM lá, ela tinha uma mesa com os flyers, que hoje é o que eu faço, né, quando eu vou nas feiras. E aí o Marcos olhou lá e falou assim, nossa, olha aqui um programa. Ele chegou super animado em casa, falando, olha, tem um programa de arbitragem fenomenal na Universidade de Miami, nem sabia, tal, e eu acho que você tem que fazer. Eu falei, eu? Nunca mais faço, não mexo com direito mais. Ele falou assim, não, mas é uma área interessante, tal, você gosta de estudar. E meu sonho sempre foi estudar nos Estados Unidos, me formar, aquelas formaturas, tal. Aí eu falava, será? Mas direito? Ai, não sei, não sei. Aí eu já tava pensando até em ir para um lado de jornalismo, por conta desse meu blog. Aí eu falei, direito, será? Não, não, não. Ele falou assim, faz. Aí, né, pensei, aí eu falei assim, tá bom. Aí, né, eu e Deus conversando, ele falou, aí eu já estava fazendo, eu falei, o que precisa? Ele falou, não, precisa disso, disso, e tinha um teste do TOEFL, que eu já estava numa escola de inglês, eu já estava fazendo, eu ia fazer essa prova de qualquer jeito. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se eu tirar a nota que precisa, eu entro e vou estudar, vai ser alguma coisa, eu sempre gostei, né, de conhecer coisas novas e tal. E aí, quando eu entrei, aí, enfim, consegui a nota e tal, entrei. Quando eu comecei, eram mais ou menos 33 a 35 alunos de 21 ou 22 nacionalidades diferentes. Na hora que eu entrei naquela sala e eu vi aquela diversidade, aquela coisa tão internacional, e juntando com o fato de que a arbitragem internacional, a base dela está em tratados da ONU, né, a New York Convention, enfim, eu olhei aquilo e falei, isso é relações internacionais. Aí você se apaixonou. Aí eu apaixonei. E aí ela fez com que eu voltasse ao direito, não só, mas ao mesmo tempo eu fiz, além do LLM, tinha uma possibilidade que você conseguia fazer o JD, que seria o bacharel em direito por lá, e aí você se aprofunda ainda mais, porque, né, quem não é do mundo do direito, assim, tem duas tradições jurídicas. Então, o Brasil, o país da América Latina e na Europa, é a tradição do civil law, né, que é o direito civil, enquanto que nos Estados Unidos, Inglaterra e colônias, né, Austrália e países da África, enfim, Nigéria, são da tradição do common law, que são baseados em casos e não em leis, em códigos. Então, quando eu fiz o JD, na verdade, e o JD, assim, você pode fazer qualquer bar do estado, porque cada bar, cada OAB de cada estado é diferente, tem regras diferentes. Sim. Então, a da Flórida é uma das mais chatas, que pede que você tenha o JD. Então, eu poderia fazer o bar de lá, tudo, mas eu fiz o JD exatamente para me aprofundar, como se fosse um doutorado melhor. no common law. Então, assim, você entender esses dois meios é o que vou entrar até em uma outra parte, assim. Muita gente pergunta, mas por que fazer um LLM? Por que fazer um JD? Porque se você quer ser um advogado internacional, você vai ter clientes de diferentes, e não é só a tradição jurídica, porque por trás disso, da onde deu origem aquilo. Então, a pessoa, por mais que ela não seja nem advogada, um cliente, um empresário, ele tá já nessa cultura, ele já tá bebendo dessa cultura do common law. Então, o que eu vou dizer? Eles são muito mais orais, eles são muito mais objetivos. Então, por exemplo, o cálculo de dano, se você, né, tem um contrato que um não entrega o que prometeu para o outro, para o americano, para o sistema de common law, é simplesmente devolver o que você deixou de ganhar e o dinheiro. É só, te devolver o dinheiro, tá tudo beleza. Dano moral, existe. Aí já vai para a tradição de civil law, que tem essa questão do dano moral. Então, assim, você vai pegar dois clientes, se um é americano e o outro é brasileiro, cada um tá com uma expectativa diferente. E você, como advogado internacional, você tem que saber, para você ser aí relações internacionais, o diplomata de leis. Então, você vai saber que aquele cara tá esperando aquilo, então você vai ter que saber manusear e explicar e traduzir em termos legais o que aqui ele está pedindo e não, e por isso que é muito importante você saber dos dois sistemas. Até brinco com as pessoas que às vezes vêm para mim e falam, mas eu vou fazer um mestrado, né, na França. Eu falei, excelente, na Sorbonne, mas eu falei, você já parou para pensar que você vai aprender o mesmo sistema jurídico? Que já é comum. Ok, você vai ter um conhecimento. Então, se você quer ser uma pessoa acadêmica, tudo bem. Mas se você quer ser um advogado internacional, é muito mais vantajoso que você faça um mestrado num país de common law, porque você vai aprender um sistema que é total, o ponto de partida é totalmente diferente, e não tem método errado e certo. E você sendo um advogado internacional e conhecendo dos dois, você adota, você vai usando onde for mais conveniente. Sim, você se torna mais completo. Exatamente. Para leigos, como que funciona, o que é a arbitragem? Ah, tá. Não é futebol, não é o juiz lá, não é. Na verdade, é de uma maneira bem simples, é como se fosse uma justiça privada. Então, ao invés de você levar a sua demanda, né, o seu conflito para um juiz, você vai levar para um árbitro. E qual a vantagem?
Então, assim, muitas vezes, na maioria dos casos, a celeridade, ou seja, a rapidez com que o seu processo é resolvido. Então, no sistema judiciário brasileiro isso acontece. Então, para um caso de arbitragem, é muito mais rápido, você tem um resultado aí de 4, 5 anos, enquanto que, enfim, no judiciário você sabe que pode demorar até 20, pode passar gerações. Muitos. E o que acontece? Por quê? Porque a arbitragem também não cabe apelação, que é uma desvantagem e vantagem, né? Por isso que é rápido, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem, porque se você perde por uma questão injusta, digamos assim, acaba Perdeu, que perdeu, já era. Em muitos casos, no Brasil, por exemplo, ela é mais cara, porque é mais rápida, e é uma grande vantagem também, ela é especializada. Por quê? Porque você escolhe o árbitro, quem vai decidir o seu caso. Você tem um caso de agronegócio, então você escolheu um árbitro que entenda de agronegócio. Entendi. Então, para você ter a chance de você ter uma resolução mais justa é muito maior, só que por essa especialidade, por essa rapidez tem um preço. Então, aqui no Brasil ela é muito mais cara comparado com o sistema judiciário. Em alguns países não, é o contrário. Mais barato. É mais barato. Mas, basicamente é isso. Então, você escolhe, como que você faz essa escolha? No contrato que você faz, você coloca uma cláusula arbitral. Que ao invés de falar, essa demanda esse conflito será dirimido na comarca tal, do foro tal, você coloca que vai ser através de uma arbitragem, e que você já coloca, normalmente dá para ser uma arbitragem de árbitro único, mas normalmente são 3 árbitros, então uma parte indica um árbitro, a outra parte indica outro, e os 2 árbitros indicam o presidente. E a sua demanda vai ser decidida por 3 árbitros, e você coloca todas as regras da sua arbitragem, a instituição que vai dirimir o conflito e tudo, nessa cláusula arbitral. E uma outra vantagem também, só para não me alongar muito, mas assim, a cláusula arbitral ela é separada do contrato, que significa que se você tem uma fraude no contrato, a cláusula arbitral ela permanece válida. Que também é uma vantagem, enfim. Mas a última vantagem também é confidencialidade. Ela é confidencial, ou seja, se você tem principalmente negócios entre empresas onde tem segredos, então eles acabam escolhendo comerciais, essas arbitragem. coisas. Exato. Aí faz mais sentido a arbitragem. Entendi. E como que você começou na UM? Porque isso tudo você estava estudando, certo? Estudei, aí fiz em 3 anos, ok. Me formei na turma da pandemia, que não foi legal, mas ok. Aí me formei online no computador, mas foi ridículo, mas ok. E aí me formei, e aí eu queria tirar, porque eu fiquei estudando, eu fiz curso de inglês, fiquei 2 anos estudando, depois eu fiz mais 3 anos, assim, eu não aguentava mais estudar, apesar de gostar, mas assim, tava cansada, eu falei, vou tirar um ano meio que sabático, então assim, comecei a fazer coisas do tipo, ir na academia às 11 da manhã, sabe essas coisas, eu falei assim, agora eu vou me dedicar, só que o ritmo é tão intenso, né, do mestrado e tal, né, que eu comecei a ficar meio entediada. Eu falava, gente, ok, preciso fazer alguma coisa. Porque eu fiquei 2 meses nessa vida boa, mas depois já comecei a ficar, né, com ciricutico. Eu falei, não, então o que eu vou fazer? Aí eu vou procurar emprego. Só que eu não sei ser advogada, lembra? Então eu pensei que na arbitragem tem uma vantagem que você pode trabalhar como, por exemplo, policy making, ou seja, você trabalha ditando regras, como que as pessoas têm que fazer, inclusive, assim, através de regramentos que você, né, para poder, enfim, dar, como é que eu posso explicar? Dar a regra para uma arbitragem, ou escrever artigo, ficar acadêmica mesmo. Nunca pensei em dar aula, mas pensava, assim, de continuar publicando artigos, eu sempre gostei muito de escrever. E, ao mesmo tempo, você pode trabalhar em instituição, que era o que eu mais queria na época. Então, eu comecei a aplicar para instituições. Só que eu tinha muito pouca experiência. Muita gente que vai fazer o LLM em arbitragem lá na Universidade de Miami, ele já tem experiência na área, então eles já sabem. Enfim, no meu caso, não. Eu comecei do zero. Então, eu falei, eu vou ter, mas eu preciso começar de baixo. Eu queria trabalhar, assim, administrando o caso, uma posição bem básica mesmo. Só que eu tinha um mega de um diploma que eu quis estudar. Então, o que eles achavam? Que eu ia aplicar, eu tinha um currículo excelente, que logo, logo eu ia passar na OAB, no bar lá, e ia ser advogada e ia vazar. Então, isso até no Brasil é assim. E ninguém me dava emprego. Eu falava, você é super qualificada. Eu falava, puxa, eu faço um negócio e ainda não tem emprego. Mas tô disposta. Mas eu quero. Eu falava, mas eu quero. Não, mas não dá. Tipo, não vai funcionar, não vai colar. E aí, e outra coisa, eu nunca tinha trabalhado com direito, porque eu me formei e não trabalhei. Sim. Então, o meu currículo tinha um mega de um gap. Então, eu não tinha experiência jurídica. Então, ninguém, às vezes, não me contratava porque eu não tinha experiência. Então, eu me encontrei num lugar que eu falei, gente, o que vai acontecer? Né? Só que Deus tem tudo planejado. E aí, o que aconteceu? Eu estava no LinkedIn.
E aí a minha atual chefe, que era a diretora do programa de arbitragem, que era minha advisor e tudo mais, publicou uma vaga que era o meu currículo perfeito. Precisava ter um LLM, JD, e assim, como a pessoa que era a diretora que estava saindo, ela era do arbitragem, tem outros LLMs que a gente tem lá na universidade. E ela era espanhola, então ela falava espanhol. Tá. Então ela precisava de alguém que falasse espanhol, porque minha chefe é alemã e fala inglês. E aí ela falou: preciso de alguém que fale espanhol e português é um plus, porque em Miami é lotado de brasileiro. Sim. E assim, era meu currículo perfeito. Aí eu falei: gente, eu acho que eu consigo fazer, acho que é legal. Aí peguei, apliquei, aí que, enfim, foi há 4 anos atrás, estou trabalhando com isso. E no final, hoje em dia, É a minha parte relações do Relações internacional. Internacionais com meus alunos, porque eles são de vários lugares do mundo, e acaba que eu acabo me envolvendo com essas pessoas, viajo para recrutar, enfim, acabo vivendo o meu sonho de um jeito totalmente diferente, mas no meio do direito, que nunca imaginei que dava para fazer. Então, às vezes as pessoas me perguntam: ah, como é que é negócio de carreira de advogado? Eu falei: olha, o que eu sei é o que meus colegas que fizeram isso me contam, então faça isso, te conecto com essas pessoas, mas assim, e você? Eu falei: então, aí eu conto toda a minha história, Eu porque fiz assim, direito, mas na verdade foi relações internacionais. mas o legal é que as pessoas olham e falam assim: eu não sabia que era possível trabalhar com tanta coisa no meio do direito. Eu falei: exatamente. Então, assim, é possível você. E hoje você vive os dois, né? Exatamente. E o que que você mais gosta do que você faz hoje? O que eu mais gosto, por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa mais fechada, sempre fui uma criança muito tímida, meio que assim, uma bateria social mais baixa. E hoje em dia, eu acho que eu me encontrei tanto nessa minha profissão que o que eu mais gosto é estar com pessoas. Uau! É muito doido. Então, assim, Mas você tem o seu momentinho de recarregar as baterias, que eu aí é sozinha? eu tenho, mas assim, eu tenho prazer. E aí eu não fico cansada, Que que é bom! muito engraçado. Uau! E isso foi assim com o tempo que eu fui descobrir, porque além de trabalhar na universidade com os alunos, eu também faço o relacionamento tanto em Miami com os escritórios, então eu estou sempre em evento e tal, e a gente tem uma comunidade que, assim, quem é da meio da arbitragem vai falar, o pessoal tem gente que não gosta que fala esse termo, mas é uma verdade, é um clube, então você tem que estar sempre no meio do clube, e assim, é um grupo muito pequeno, tanto mundial como local. Então, você vai em evento no Brasil, é sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas. Então, é um grupo muito fechado de você entrar, mas, enfim, eu tenho essa teoria, né, que na prática as pessoas de Miami concordam comigo, que Miami é um ambiente muito interessante para você começar na carreira de arbitragem internacional, porque as pessoas tendem a ser mais abertas e te dar mais Sim. oportunidades, e também porque é um meio poderoso, mas pequeno. Sim. Então, normalmente, eu sim, sempre fui muito bem recebida lá, e também todas as pessoas que começam, acontece a mesma coisa. Então, tem, por exemplo, o Miami International Arbitration Society, que é um grupo que tem gente desde sócios, super power, a estudantes que participam de reuniões, então a gente está sempre junto. Então, assim, eu participo desses eventos, convido meus alunos para participarem, organizo eventos e viajo recrutando e também fazendo parcerias com universidades. Então, acaba que, assim, eu estou sempre com gente. E eu nunca imaginei que eu ia ser essa pessoa, que hoje em dia eu gosto de estar com gente. Então, quando tem um evento, antigamente era, ai, que desculpa que eu vou inventar para não ir. E agora eu fico assim, que legal, eu recebi agora que vai ter um evento agora semana que vem, que eu tô aí, mas eu falei, gente, que legal, tem um evento para ir. É muito engraçado, então, Como mudou, né? A tua como mudou? personalidade, a gente vai falar sobre isso no Trilha de Desenvolvimento. Mas antes, uma última pergunta com relação à carreira. Para alguém que está começando agora e que Tá. desejaria trilhar a mesma carreira que você criou aí, que é um pouquinho de relações internacionais, mas é voltado para o direito internacional, Aham, aham. né? Qual dica ou qual, não sei, assim, sugestão você Tá. daria para essa pessoa? Eu tenho, assim, principalmente duas. Uma é, eu acho que para o mundo inteiro, mas principalmente Miami, mas assim, mundo inteiro. É networking, é você estar com pessoas e conhecer pessoas, ir em eventos, estar aberto para o novo e para o desconhecido. No sentido de que, você é convidado para um evento de arbitragem, mas você não gosta da área de arbitragem, nunca conheceu, vá. Já aconteceu com estudantes meus que eram advogados de empresa, que não estavam vinculados com a arbitragem, porque a gente também não tem só o programa de arbitragem na Universidade de Miami, a gente tem o programa de, enfim, o geral, que são várias áreas, tem o de direito marítimo, de entretenimento, artes e esportes também, que está super em alta lá agora, com a FIFA, que mudou o escritório jurídico da Suíça para do lado da universidade, enfim.
E aí, o que acontece? Você vai em um evento, independente se você gosta, se você não gosta, inclusive esse prático, esse estágio que a gente oferece, muitas vezes os escritórios, que como ele começou no programa de arbitragem, as possibilidades normalmente são mais na área de arbitragem. Então, às vezes, você recebe uma entrevista, eu falo com os alunos, vá, comece um estágio, porque o estágio, você Abre faz, são portas, 6 né? meses, você vai conhecer gente, porque muitas vezes a oportunidade não está naquele estágio, está na pessoa que você vai conhecer através daquele estágio. Eu dou um exemplo de uma brasileira, inclusive, foi no meu primeiro ano que eu estava lá na UEM, e aí ela era aqui advogada tributário. E aí ela também aplicou para esse prático e apareceu uma oportunidade num escritório muito bom, só que não era área de tributário, não sei se era área de arbitragem, uma área que não era dela. E aí ela perguntou, eu falei, vá, porque é um escritório bom, tenta. Olha o que aconteceu com ela, sentada lá, trabalhando, né, como estagiária. Eu sei que eles começaram a falar e aí passou um sócio do tributário atrás. E aí eles falaram alguma coisa, falaram, ela é brasileira, tá aqui, não sei o quê. Aí ela falou assim, não, e ela é da área de tributário, trabalhou no tributário. Ela falou, o quê? Tributário? Tô precisando para ontem, você vai mudar pro meu setor. Olha aí. No meio do estágio, ela começou a trabalhar com cara de tributário. Então, assim, se ela não tivesse entrado, jamais. Iam conhecer Enfim, ela, hoje em tudo dia ela isso. tá numa carreira bem bacana. Então, assim, esteja aberto, então faça networking, esteja sempre com pessoas, vá em tudo, porque às vezes as pessoas acham que vai cair do céu. Eu brinco com Não eles, você tem que vai. fazer homework. A homework vai nos eventos, participa. E na Universidade de Miami também, muitos dos cursos são dados por advogados de lá. Né, de Sim. Miami. Então, você faz um curso, às vezes eu falo, ó, você tem sonho de trabalhar no escritório X. Então, esse curso aqui, quem dá aula, mas é sobre direito ambiental. Meu, faça aula Mas com ele, porque é um jeito de você conversar, e aí, através da aula, você faz o network, você nunca sabe. Então, assim, você está conectado, porque também é um ano de LLM, né? Se você faz é ele full time. rapidinho, né? Então, assim, passa muito rápido. Então, esteja aberto, você não ter vergonha, porque networking eu sei que no começo é chato, porque você parece assim, meu, vou ficar Ainda aqui mais para pedindo quem não emprego. gosta muito, né? Então, é chato, mas tem que fazer. E outra coisa, assim, eu acho que você tem que ser aberto às oportunidades, mas também desenvolver cada vez mais essa questão de soft skills, né, que a gente chama. Ou seja, Muito você importante. não fazer só o que é da sua carreira, mas você também tá emocionalmente, né, a gente busca, né, preparado para poder, enfim, fazer o que precisa ser feito. E ter essa disposição e não fazer corpo mole, e não é, tô aqui, mas não tô ganhando nada, então eu vou fazer Aproveita, né? aproveita as oportunidades. E para mim, assim, o principal é estar aberto pro que vier, né? Ok. Muito bom. Esse foi o caminho de carreira com a Cris. E aí agora eu vou começar com ela um que chama Trilhas do Desenvolvimento. Tá bom. Por que Trilhas do Desenvolvimento? Porque toda carreira é construída por uma pessoa, Tá. né? Que também está em construção, em Sim. constante desenvolvimento. E aí olhar para toda a sua caminhada, tudo que você viveu, o que você acredita que precisou ser desenvolvido em você para você chegar até aqui, na Cris como pessoa? Não na Cris profissional, mas na Cristiane como um todo. A gente normalmente fala o que é para os outros fazerem, né? Normalmente meu pai tinha uma frase que era faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas no caso aqui eu vou fazer o contrário. Tudo isso que eu tô falando, acabei de falar agora, foi o que eu precisei fazer. De não ter medo do desconhecido. E meio que se jogar, porque eu sempre fui uma pessoa muito dentro da caixinha e sempre muito previsível. E aí o que eu vejo é que assim, os momentos mais de virada da minha vida foram momentos onde eu entreguei o meu controle, né? Então eu acho que a gente tem que um pouco se jogar e ter esse passo, né? Que a gente, né, no mundo cristão a gente fala fé, mas assim, é você dar o passo sem ver onde você vai pisar e entregar mesmo, né? E deixar a vida, né? A gente acredita em Deus, então assim, que Deus vá te direcionando e às vezes quando não faz sentido, vai mesmo assim, né? Porque eu também sou muito racional, então tinha muita fé, mas não faz sentido, mas vai. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver. E muitas vezes depois você vai entender que aquilo fez sentido mesmo. Então, assim, é meio que você ser um pouco mais, ter essa coragem do desconhecido. E aí ajudou a construir. Que ajuda a construir. Exatamente. Qual o nível de transformação daquela menina que começou para a mulher que você é hoje? Qual foi o tamanho dessa mudança? Não, gigantesca. Eu era uma ostra. Uma ostra, eu era fechada, eu tinha uma amiga, minha amiga viajava, eu entrava em
pânico. Aí minha mãe falou, isso que dá, tem uma amiga só. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não me abria, eu era, inclusive, tida como antipática, porque eu não falava com ninguém, eu virava a cara, tal, e não era pura timidez e insegurança mesmo, assim, e também eu tinha muito, né, isso também mudou totalmente, que tem uma expressão em inglês que é people pleaser, né, eu queria agradar os outros, então eu tentava me mascarar meu jeito para poder pertencer, né, eu nunca fui Maria Vaz com as outras, nunca fiz coisa assim errada para poder pertencer a um grupo, mas de maneira no sentido que assim, eu não queria agradar. Então eu ficava no meu canto, então eu deixei de fazer muitas coisas por esse medo do desconhecido e também querendo com medo de desagradar. Então hoje em dia eu faço do jeito óbvio, com responsabilidade, mas eu faço assim, o que eu quero, e muitas vezes, mesmo sem saber no que vai dar, sabe assim? E uma palavra também que veio à minha mente aqui quando você estava fazendo a pergunta é flexibilidade. Eu sempre fui muito inflexível. Então, eu sou assim, vai ser assim, não vou mudar, tá, tá, tá. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou flexível, eu falo, deixa eu tentar. O máximo que vai acontecer, ok, vai dar alguma coisa. Mas, assim, se eu não tentar, como é que eu vou saber? Então, pensando na minha carreira agora que eu estava contando, se eu não tivesse aberta para fazer esse curso de arbitragem, né, o LLM, pensa, eu deixaria de aproveitar tudo isso que eu estou vivendo. Se eu falasse, não, não quero mais voltar para o mundo do direito, puf, fechei a porta. Mas no final, assim, foi o que teoricamente salvou. Eu sempre fui a pessoa que busquei algo que eu amava e nunca encontrei. Porque tem gente que já sabia a carreira desde o início, né? Então eu desde adolescente, eu quero ser médica, é médica, é feliz na medicina e morre médica feliz. Eu não sabia. E tem aquela música do Pedro Bial, lá do Filtro Solar. Eu conheço, as pessoas mais interessantes que eu conheço são, sei lá, tem 35 anos, não sabe o que quer fazer da vida. Era eu, assim, eu não tinha a menor ideia. Eu fiz meu mestrado com 33, entendeu? Eu era considerada velha, porque a maioria faz, assim, entre os seus 25, 30 anos. Então, eu me sentia uma tiazinha, ainda mais um filho e tal. Nunca é tarde. Nunca. E assim, hoje em dia eu falo para as pessoas que muita gente vem me procurar para fazer o LLM e fala, mas está muito tarde, eu já estou uma velha. Eu falava assim, não. Sabe o que é? A sua maturidade e o conhecimento de vida que você tem até aqui, e uma pessoa que trabalha já com isso também há muitos anos, você aproveita de um jeito muito maior. Porque as pessoas, quando não têm experiência, e às vezes tem gente que me pergunta, mas você recomenda fazer o LLM logo que você se forma ou depois que você já tem experiência? Aí eu até brinco, eu falo que o pessoal do Admissions não me ouça, mas eu esperaria uns 5 anos. Por quê? Você vai para outro país, vai ser um lugar totalmente diferente. Se você se forma e já vai, você sempre vai ficar lá fora pensando, e se eu tivesse permanecido no meu país? E se eu tivesse, será que tinha dado certo? Então você vive o seu país, que é o seu país, trabalha, e depois você vai, e aí você compara. Tem gente que volta. Mesmo sendo, todo mundo acha viver nos Estados Unidos, o que você já viveu lá, você sabe. Não é um mar de rosas. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. A imigração nunca é fácil, né? Nunca é. Enfim, então essa flexibilidade de aceitar Ou o seja, novo. mudou bastante, né? Não, totalmente. Outra pessoa. E isso que eu acho que é o bacana, porque quando a gente é jovem, a gente tem muito medo de tudo, de se mostrar. E Sim. quando a gente vai ficando mais velha, a gente perde esse medo. O filtro, né? A gente perde, a gente só vai. Algumas pessoas já jovens já fazem isso, mas isso é importante. Eu acho que sair da sua zona de conforto, sair daquilo que é confortável para você e se abrir, né? Não deixar, não ser a resistência, mas se abrir para o novo, se abrir para o diferente, abre caminhos que você nunca imaginou. Exato. E que hoje você está vivendo, Com né? Com certeza. E o que foi mais difícil ou desafiador no processo de desenvolver e amadurecer para você? Para mim, vou ser bem honesta, o meu filho. O meu filho, eu sempre achei, como eu sempre fui toda, né, organizada dentro da caixinha, que eu ia seguir o modelo que meus pais me criaram, que também foi super militar. Eu sou uma pessoa que, por incrível que pareça, adoro isso, adoro regra. Eu brinco que se eu não tivesse casado tão nova e fosse solteira, eu ia seguir uma carreira militar, porque eu adoro regra, adoro. Só que aí eu achava que eu ia seguir todas as regrinhas e ia dar certo. O meu filho veio para me mostrar que, assim, você está completamente enganada, que você não é assim que funcionam as coisas. Então, ele me desafia todos os dias. E aí, engraçado que hoje eu estou indo por um caminho aí que também é considerado dentro do meio a arbitragem, tem a mediação, que é o que a gente chama de ADR, né? Sistemas alternativos de resolução de conflitos.
E assim, eu fiz uma aula de mediação na faculdade, no JD, e assim, eu tinha aula e eu falava assim, gente, eu já faço isso com meu filho todos os dias. Que é você abrir mão do controle, porque a mediação, na verdade, é você deixar a parte exercer o controle sobre a decisão dela. Então, você não entrega a decisão para um juiz ou para um árbitro. Você é quem vai tomar a decisão. E até tem uma questão cultural sobre isso, que eu acho que o latino-americano brasileiro incluído, eles não querem isso. Eles preferem entregar a decisão Terceirizar. para um terceiro, porque se dá uma coisa errada, eles têm a quem responsabilizar e jogar a culpa. Exato. Eles não querem jogar. E os Estados Unidos, ao contrário, por isso que a mediação lá faz tanto sucesso, é um país muito autorresponsável. Todo mundo gosta de ter a responsabilidade e tomar a sua própria decisão, né? Enfim, e aí acaba que eu comecei a perceber isso, que eu falava assim, gente, eu tenho que tirar o controle. Então, assim, ele é uma pessoa que foi feita para fora da caixa, eu tô tentando colocar meu filho dentro da caixa. Então, assim, esse processo de entender tudo isso, então a gente teve que passar por várias fases, várias etapas de, enfim, de discussões e terapias e tudo mais, para poder entender que realmente eu não tenho controle do meu próprio filho. Então, assim, eu tenho controle sobre o que eu faço e como eu reajo às coisas que as pessoas fazem comigo. Mas eu não tenho controle sobre as pessoas. Como ele vai reagir, Inclusive né? sobre o próprio filho. Então, assim, a gente tem uma tendência de querer achar que o filho é propriedade nossa, né? E que a gente decide por ele. Exatamente. Que, Então a né? gente veio, né? Deus nos deu a missão de administrar a vida, né? Que ele vai cobrar. E até uma frase que eu brinco com ele. Eu falo: olha, você não quer fazer? Ok, mas a minha obrigação com Deus eu tô fazendo. Tô assumindo aqui. Exatamente. Agora, se você não quiser, e a gente tem que, cada vez mais, quando eles vão crescendo, e fica mais claro que a gente tem que deixar eles tomarem as próprias decisões, cometer erros, Exato. enfrentar as consequências. Só que uma coisa que eu aprendi na terapia para lidar com ele: a consequência é dele, não é minha. Então eu comecei a achar um jeito de ser mais esperta que ele, que foi muito difícil, ele é muito esperto, que é de você fazer com que ele entenda e que ele vivencie a consequência da escolha que ele está fazendo. Porque eu acabava vivendo a consequência e me frustrava. Falei, Sim. não, você quer fazer isso aqui, mas isso aqui é seu e a consequência que vai viver é você. O que é muito difícil, né? E a gente, muitas vezes, como pai, não quer deixar os filhos viverem a própria consequência. Não quer, porque né? dói na gente também. Exato. O fato de doer neles dói na gente. Então esse, para mim, foi o meu maior processo de amadurecimento no relacionamento com meu filho. É muito difícil. A gente estava até conversando um pouco antes disso. A gente às vezes quer ser Deus na vida do nosso filho, mas a gente quer ser mais, na verdade, que Deus, porque nem Deus decide por nós, né? Exato. Dá o livre-arbítrio. E às vezes a gente não dá para eles o livre-arbítrio. Exatamente. A gente só decide, ponto. Mas você sabe que teve uma vez que uma amiga falou isso para mim, que caiu a ficha, assim. Ela falou assim, você já pensou como Deus é como pai ou como mãe, né? Ele não fica obrigando o seu filho a fazer não, ele não fica obrigando a gente a fazer o que ele quer. Ele fala o que é correto e ele deixa você viver a consciência. Depois ele te acolhe com o maior amor do mundo, mas ele deixa você viver. Então, assim, a gente tá querendo fazer o que Deus não faz, então tá errado. Aí eu falei, gente, é isso. Então, assim, Deus não é assim. Aí toda vez eu fico assim, como Deus faria, né? Minha mãe tinha uma frase que falava, nos meus passos, que faria Jesus, né? E assim, quando você pega numa dor, eu falo, não, peraí, o que que eu... E é bem sobre isso, a gente tem um controle excessivo sobre os nossos filhos, que não é que tem que deixar fazer o que quer também, mas a gente também não tem esse controle total e que a gente quer, enfim. É literalmente fazer a mediação ali, né? Exato, e deixar ele tomar as próprias decisões e você informá-lo, mas as enfim. Consequências e tudo mais, dele. E sabendo que algumas consequências não vai dar para ele, em determinado tempo da vida, não vai dar para ele sofrer nesse momento, Exato. Porque ainda tem uma responsabilidade sua, mas tem outras que, assim, ele quer passar, ele pode passar. Sim. Né? E quando você olha para a pessoa que você se tornou hoje, o que mais te deixa feliz? O que mais me deixa feliz é que eu pude entender, meio que, pode ser que seja tarde ou não, mas assim, eu pude entender e eu pude deixar, né, Deus e deixar com que as pessoas me moldassem, né? Então a flexibilidade mesmo, eu comecei a permitir, e a felicidade que eu tenho é de saber que eu ter feito isso, então, enfim, sair da minha zona de conforto e também permitir que essas pessoas me moldassem, foi o que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, assim, essa possibilidade de ser flexível foi o que me deixa mais feliz, porque eu falo, nossa, ainda bem, porque senão eu, sei lá, estaria vivendo uma vida muito engessada.
uma vida perfeitinha, que era que eu sempre era, assim, né, fazia tudo certo, não sei o quê, que é né, puxando pro prato da religião, que era aquela vida de religiosidade, sabe, fazendo O coisas, certo só o por certo por fazer. fazer, sem, né, quando na verdade não, e me permitir ter mais esse contato e essa proximidade com pessoas, porque antes eu era uma pessoa extremamente antissocial. Eu não gostava de estar com pessoas, eu não queria estar com pessoas. Eu estava, assim, normalmente por obrigação, porque eu tinha que estar. E era muito difícil, quando eu ia encontrar alguém novo, eu ficava pensando o que eu ia falar, como eu ia me comportar, porque tinha esse papo do querer agradar. E hoje em dia, assim, gente, eu não me importo mais em agradar ninguém. Libertador. Eu não importo o que as pessoas pensam, porque eu sei que, né, para mim o que importa é o que Deus pensa de mim, e isso é suficiente, que eu sei que eu estou fazendo, enfim, o meu papel, pelo menos eu tento fazer o melhor que eu posso, e poder usufruir disso, porque assim, uma vez que você solta, é É quando é libertador, né? libertador, e que você deixa que a imagem, né, de você tirar, que me falaram e foi isso mesmo, tirar Jesus do banco do passageiro, porque eu falava, não, Jesus está comigo, só que ele estava no banco do passageiro, não na direção. Você estava Eu dirigindo. tava dirigindo ainda. Então ele me dava as guiadas, eu falei, tá bom, aqui, direita, tá. Mas assim, o ideal não. Agora, hoje em dia, Deus tá dirigindo, eu tô com o meu cinto apertado, porque tem hora que vai assim, mas eu tô lá. Então, assim, hoje E em dia ele ele dá a tá na direção. piscadinha, né? Exato, porque ele tem um senso de Julinho. humor violento, e ao mesmo tempo, assim, tem hora que eu não entendo. Tem hora que eu quero entender. Aí eu fico, me explica, ele não tem que entender, só vai. E essas loucuras, assim, foi um dos lugares que eu mais Aprendeu a soltar o aprendi. controle. Exato. Você falou uma coisa que me... Você falou assim, de ter de ter permitido as pessoas me moldarem. Eu queria entender assim, esse permitir as pessoas te moldarem é mais com relação ao aprendizado, aprender um Exato. com o outro, Exato. Por exemplo, o né? meu filho, antes eu achava que assim, tudo que ele fazia estava errado, porque ele fazia tudo da cabeça dele, tudo fora da regra que eu estabelecia, e que tudo que ele fazia estava errado. Então, assim, depois que eu fui entender que ele é um ser humano, que ele tem as vontades dele, que ele tem jeitos dele que eu tenho que respeitar. Ele E não, aprender com ele, com as diferenças que ele tem. vou dar um exemplo bobo. Eu sempre fui aquela aluna que eu pensava assim, eu vou fazer, não deixe, minha mãe tinha uma frase que eu adorava, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, se eu tinha um trabalho para daqui uma semana, eu tô à tarde livre, por que que eu vou deixar para fazer de véspera? Se eu posso fazer agora, vai saber se eu fico doente lá na frente. Eu sempre fui assim. Então, eu fazia, meus trabalhos estão sempre muito com antecedência, não sei o quê. O meu filho, a personalidade, não, ele é postponer, ele adia, ele deixa para a última hora, ele faz. Mas é tudo No nos tempo dele. 45 do segundo tempo. No tempo E dele. aquilo me dá uma ansiedade, uma angústia. Então, o que que eu tentava fazer? Você tem que fazer assim, porque só existe esse jeito, você tem que fazer. Então, assim, como se não fosse certo. Sei lá, isso é o jeitão dele. E tá funcionando. Esse ano foi o maior aprendizado, porque eu entreguei, assim, ele pediu um pouco mais, que ele já tá, né, grande, então ele pediu um pouco mais de liberdade. Eu falei, tá bom, eu só quero o resultado, que é a nota. Antigamente eu monitorava o trabalho que ele entregava, tudo. Passo a passo. E aí eu falei, eu só quero a nota. E ele me entregou todas as notas. E Do foi jeito, melhor do que antes. fazendo trabalho até 2 da manhã, dormindo 4 horas por noite. Eu falei, você não vai crescer, né? Porque você tá na idade de crescer, você não vai dormir, não vai crescer. Só que assim, é sobre ele. Então, assim, se funcionou no final. E ele tinha uma frase pra mim muito engraçada, que ele, trust the process. E é Trust isso the mesmo. process. Confia no processo. Exato. Confia, E mãe, aí eu que no final dá certo. E aí eu aprendi isso, que eu falei assim, gente, por que que eu tenho que controlar como ele vive, como ele é? Porque assim, ele sofria, porque ele não queria fazer, e eu sofria porque ele... falei, é a vida dele, deixa ele fazer, né? Então, enfim, E cada cérebro funciona de uma de forma um diferente jeito, também. E quais pessoas marcaram o seu desenvolvimento? Ai, desde o início? Ou assim, cita duas, vai, pessoas que marcaram muito o seu desenvolvimento, ou uma só, tudo bem, se for só uma também, Tá, não, acho que que marcou tiveram muito. várias pessoas, assim. Primeiro, o meu pai, de me direcionar, e ele meio que já sabia mais ou menos o que ia acontecer, e aí, assim, de me direcionar para o direito, e, enfim, e me falar que talvez seria melhor, enfim, ok. Meu ex-marido também, de me direcionar para várias coisas, inclusive, entre aspas, foi ele que me forçou a fazer o mestrado, e eu tava lá, vou fazer, ok. Aí, enfim, meu filho, eu tenho, né, uma mãe lá em Miami também, que é a Terezinha, que me ajuda em muitas coisas, em decisões, às vezes que eu tô, né, que é uma pessoa mais madura e tal, que me dá muitos ensinamentos. Mas assim, é difícil falar uma pessoa só, mas eu acho que são. E é engraçado, Todo né? mundo marcou um pouquinho. A gente já tá, né,
no Zenta, você começa a ter cada pessoa numa fase, né? É E tem verdade. pessoas que marcaram que nem faz parte mais da sua vida. É verdade, Não é que mas nem eu, não tô marcaram. mais casada com o mesmo. Mas assim, aquela época ele foi exatamente o que precisava. Então, assim, é difícil falar uma pessoa só, mas eu acho que, enfim, foram essas pessoas que estavam ao meu lado e que sempre me incentivaram, que é muito engraçado. E Isso é que me bom. chamava atenção também. Por exemplo, a Terezinha é uma delas Que chama até chama hoje, né? atenção. E eu acho Terezinha, ótimo. a gente sempre cita você nas nossas conversas. Porque ela me fala, não, tá errado, você tem que fazer isso. Inclusive com o meu filho, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, tal, ela fala, não, não tá certo. E aí ela vai, e assim, normalmente filho ouve mais os de fora do que. É E às vezes verdade. eu uso, o Otávio vai ver isso depois, ele falou assim, normalmente eu conto Ele pra já está Terezinha contando o segredo. alguma coisa e a Terezinha vai lá e conversa com ele, e ele ouve. Então, assim, é você usar essas pessoas que estão ao seu redor para poder Construir, ser né? influência, né? Pessoas que você confia e que vão te moldando. E como seus valores, a sua identidade e a sua forma de enxergar a vida foram sendo transformados ao longo dessa caminhada? Você já trouxe Ah, um pouquinho assim, né, da pessoa mais tímida deixar de se abrir, sim, sim. mas assim, alguma coisa talvez mais interna, assim, como que os seus valores ou a sua identidade foi sendo moldado ou transformado? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito com um senso de justiça muito forte. Então, assim, só que antes eu não sabia modular. Então, uma coisa que era, eu vou ser bem honesta aqui, uma coisa que eu não queria, por que que eu decidi que realmente eu não queria ser advogada? Aconteceu uma situação. Eu estava fazendo fórum. E aí eu fui no fórum e eu tinha que ver um processo. Gente, isso nos primórdios, tá? Não era nada digitalizado. Você ia com uma ficha, você ia lá, chegava pro cartorário e falava, eu quero ver o processo número tal. Ele ia numa ficha, procurava o processo. E aí, quando estava com o juiz para ele dar a sentença, ela falava, ele está concluso. Tá? Estava com o juiz. Aí eu fui ver esse processo. Ela, está concluso com o juiz. Eu, tá bom. Por uma coincidência, a pessoa que estava atrás de mim, não sei por que eu estava guardando alguma coisa na minha bolsa, ele pediu o mesmo processo. Só que ele levou uma trufa, ele conversou com a cartorária. E aí eu falei, deixa eu só ver aqui, né? Um O que que vai papo. dar? E o processo apareceu na mão dele. Na Olha hora só. que eu olhei isso, é uma coisa boba? É. Eu já estava assim, não quero ser advogada, não sei o que. Na hora que eu vi isso, eu Falou, falei, olha, agora que eu não eu quero não quero, mesmo. eu não vou conseguir. Aí você ouve histórias, né, de oficial de justiça. Que, né? Então, assim, existe isso, não vamos negar, existe. Só que eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com isso. Então eu falava assim, eu não vou conseguir advogar. Eu vou brigar com todo mundo, eu vou ser uma chata. Então, assim, e não dá, eu não consigo fazer. Outra coisa, por que que eu tô indo para esse lado da mediação e que é essa parte mais acadêmica, de policy making ou de instituição? Porque eu também não consigo ser advogada por esse motivo. Se o meu cliente não está fazendo nada de errado, tá? Cliente bonzinho, certinho. Só que ele tem uma teoria e uma história que eu não concordo. Eu não consigo entrar no papel de advogado, tipo, eu sou advogado desse cliente. Eu tenho Entendi. que defendê-lo. Tô falando nem de crime, tô falando nada. Uma coisa normal, só que eu não concordo. Eu não Não, consigo não defender essa consegue pessoa. defender, porque o teu valor e os teus Eu não princípios, a tua consigo. identidade é É mais muito. forte. E assim, eu tinha essa rigidez, sempre foi muito presente. Hoje em dia, eu sou um pouco mais flexível? Sou. Mas eu sei que se eu for viver uma profissão, eu não Não consigo. dá para negociar. Não dá. Não dá. Então, assim, eu sou uma pessoa muito enraizada nessa questão do senso de justiça e tudo mais, que hoje em dia eu consigo modular melhor. E muitas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, que é muito engraçado. Fui entender 3 anos atrás, através de um livro do Tim Keller, porque a história da Bíblia que mais me incomodava era do filho pródigo, que você mencionou. Por quê? Eu era o filho pródigo, o filho que ficou. Total. E eu não conseguia entender por que esse cara estava errado. Eu falava, Eu ele já me tá certo, identifico. pô. O cara foi lá, vendeu tudo. O pai dá a volta da herança. Mas que absurdo. Esse é meu senso de justiça. Eu olhava e falava, mas que esse cara tá fazendo de errado? Ele tá certo. E aí o Tim Keller me fez entender que quem ele representa, esse filho que ficou, ele é o religioso. É a nossa Estava religiosidade. fazendo Ele tudo certo só tá por fazendo fazer, mas o pra coração ele, é. pra ele. Ele não tá preocupado com o pai. E Ele não tá nem preocupado preocupado com com o o irmão que foi irmão. Não é resgatado, sobre né? misericórdia, não é sobre pessoas, é sobre, tipo, a minha herança, a minha não sei o quê, é sobre ele. Então, assim,
o dia que eu entendi isso, eu entendi o quanto isso que estava enraizado em mim, a minha falta de flexibilidade nesse aspecto, era uma questão de religiosidade. Que aí a justiça fica distorcida, né? Total. A justiça fica assim, de acordo com a nossa lente, e não de Exatamente. acordo com a justiça de Deus, que seria a lente de Deus. Exatamente. No dia que eu entendi isso, eu falava, meu, foi assim, eureka, sabe assim? Porque eu falava assim, e eu ouvia a história na Bíblia, e assim, eu sempre ouvia, e a crítica dos pastores no filho, eu ficava, que absurdo, o cara tá fazendo tudo certo. De verdade, eu não conseguia entender, até adulta. E aí, enfim, então eu acho que isso demonstra essa coisa do tipo, o quanto que eu. Porque aí você tem a mente um pouco mais aberta, você enxerga, hoje em dia você vê as pessoas como com uma lente, né, de cada um, enfim, é problema de cada um. Sabe assim, se a pessoa tá fazendo errado, se o filho quis lá gastar tudo, Cada um vai aprender de uma cada um, forma quando ele diferente. volta, o pai vai acolher, porque é sobre amar a pessoa, né? Então, enfim, mas essa. É verdade. E assim, a Cris, principalmente nesse desafio da imigração, de ir para um Tá. outro país, se você pudesse deixar uma dica para essas pessoas que sonham em ir, mas sabendo que a imigração é difícil para a pessoa, independente da Uhum. carreira, independente, tipo, porque pode ser que para alguns vai ser estar longe da família, mas tem outros que vão enfrentar outras dificuldades. Sim. Então, se você pudesse deixar uma dica ou uma sugestão para essas pessoas que sonham com a mudança internacional, para que elas pudessem se preparar melhor Tá. para viver a imigração, qual seria a sua dica? Eu acho, pelo que eu vi, assim, nesses 11 anos, pessoas que foram, voltaram porque quiseram e pessoas, enfim, é que muitas vezes a gente se muda e a gente imigra na ilusão de que a gente vai para outro lugar e os problemas vão ficar no lugar que a gente deixou. Mas na verdade os problemas continuam com a gente. Então, eu já vi muita gente mudando para. Eu lembro aconteceu isso na época do furacão que eu peguei o mais. Não sei se você estava lá no Irma, Não, que foi o mais forte que eu peguei. Eu estava no meio do meu graças a LLM. Deus não peguei nenhum. É. Mas o que aconteceu? Tinha uma conhecida minha, né? Uma colega lá em Key Biscayne, e a irmã tinha acabado de se mudar do Nordeste do Brasil, do Recife, não sei. E assim, tinha passado por questões de violência, tal, não sei o quê, e mudou para Miami. Só que ela assim, ela não queria mudar para Miami, ou mudar de país. Ela queria fugir dos problemas que ela estava vivendo no Brasil, não só de violência, mas problemas pessoais. Quando ela chegou em Miami, aí teve o Irma logo em seguida. E eu sei que ela entrou em desespero, que ela falou assim, eu achei que isso aqui era o paraíso. Eu falei, mas peraí, não existe, né? Na Terra não vai existir. Não tem. E aí ela voltou pro Brasil. Porque para ela foi tão difícil lidar. Aí eu parei, a gente conversando sobre depois. Aí eu falei para essa minha amiga, eu falei assim, pera, quer dizer que assim, o furacão, quem já vivenciou, não é assim. A gente tem uma diferença do furacão para o tornado. O tornado é aquele que vem de uma vez, imprevisível, você tem que se esconder. O furacão não, você consegue se programar, você Sim, estoca comida, você pode viajar, você fecha tudo. Ele passa, o problema não é o furacão em si, é o que ele deixa depois, porque o depois. furacão em si a gente tem estrutura na Flórida para Sim. enfrentar. Enfim, só que eu falei, ela prefere não lidar com uma coisa previsível, tá? Ela prefere voltar para um lugar onde você pode ser. Porque assim, pensa, para mim é muito mais fácil lidar com furacão do que com assalto que a gente tem aqui, nessa Todas questão as de horas. insegurança. Aí ela falou: Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei: Pois é, porque a mentalidade da pessoa é que ela tá mudando para outro país e que tudo vai desaparecer, todos os problemas vão acabar. Estava só E fugindo. você está só fugindo do problema e que você vai construir uma vida nova. E na verdade, não. A gente tem que. O problema a gente tem que enfrentar. Então, eu vejo muito essa questão da imigração. Então, se esse é o seu objetivo de tipo, eu quero fazer uma vida nova, que eu não aguento mais meus problemas, não vai mudar. Você vai conseguir, você vai criar outros problemas lá e os seus problemas vão ser carregados. E assim, hoje em dia, com o mundo do jeito que está globalizado, meu, você tá lá e É. cá, os problemas vão viajar atrás de você. Então, assim, não. Então, eu acho que se esse for o objetivo, eu aconselho, né, enfim, aprender primeiro a lidar com eles do que mudar de país. Mas assim, se for o seu sonho, como era o meu sonho, eu acho que assim, eu só vejo, eu vejo muito mais vantagens. As vantagens são muito mais, é, como é que eu posso dizer? Muito, elas É mais sobressaem muito vantajoso. mais do que as desvantagens. Agora, tem muita gente que foi porque o marido foi transferido também. Eu É via muito gente com difícil, vidas né? perfeitas, assim,
aparentemente, né? Então, assim, morava num apartamento bacana, tinha, tipo, mar, tinha tudo, tal, não sei o quê. Só que, assim, ela não queria, ela gostava da família, ela gostava do jeitinho da... Só que o marido foi transferido. Então, assim, ela pedia nas orações para poder o marido voltar, porque ela não aguentava mais. Então, assim, é você também, enfim, Preparar a mente. preparar a mente, porque, assim... Ter a certeza que aquilo é uma coisa que você quer, seja por um sonho ou por uma Exato. experiência que você quer viver. E se você é uma pessoa que não é autossuficiente, você sofre muito, porque nos Estados Unidos você aprende a se virar, lá não tem ajuda, lá não tem a estrutura que a gente tem, né, aqui no Brasil, e assim, tem pessoas que são muito apegadas, não com comida, com família. Por exemplo, eu perdi todos os casamentos de amigos, primas, perdi De todos. todos. Praticamente, se eu fui em um, foi muito. Então, assim, você tem que ser um pouco mais desprendida para você. Então, tem que ver se realmente está de acordo com a sua personalidade, com o objetivo da sua família, Sim. enfim. Então, são muitos De tudo que fatores, você né? quer, né? E aí, para Exatamente. finalizar, uma mensagem para quem está construindo a carreira e ao mesmo tempo está se construindo. Vai eu de novo, assim, esteja aberto ao novo, esteja aberto ao novo, não se feche às possibilidades, e assim, tem muita gente que às vezes tem receio de aplicar, de mudar de carreira, e assim, o recomeço, a gente não sabe, né, o quanto que o recomeço pode ser. Eu tive que aprender recentemente a recomeçar minha vida do zero, e é assim, eu nunca me senti tão livre, tão bem, tão feliz, e porque você acaba descobrindo coisas e qualidades e aspectos da sua vida que você não descobriria se você não tivesse enfrentado tudo aquilo. Então, assim, esteja aberto ao novo e tenha coragem, porque, né, principalmente se você tem Deus, né, você segue o que ele pede, como eu disse, muitas vezes não faz o menor sentido, mas a gente vai mesmo assim no banco lá do passageiro, segura aqui Segura e vai. e você vai vendo que a vida vai tomando contornos que você, às vezes, e cores que você nunca imaginou que você ia vivenciar. Então, esteja aberto ao novo. Cris, obrigada por esse Imagina. bate-papo. A gente já conversa bastante, agora a gente está com esse novo projeto e ela aceitou, topou, então muito obrigada. Imagina, um prazer. Espero que vocês tenham gostado. E se também tiver alguma dica não, alguma pergunta, alguma coisa que vocês desejam saber mais sobre a profissão, teu LinkedIn, Sim, eu vou deixar meu link, a gente deixa o LinkedIn. coloco, Sim, sim, sim. tá? E aí só procurar a Cris, se quiser também fazer faculdade, fazer o mestrado Sim. lá, a Cris tá aí, tem os flyerzinhos Exatamente. para te Fazemos qualquer negócio. Então é isso, obrigada, pessoal, obrigada, Cris. Imagina.